O público do BG agradece. Ô, beleza, é bom, né, quando a gente consegue fazer alguma coisa pelas pessoas que estão sempre acompanhando a gente. Olha, 3 anos. Como será que está a vida dos 7 acusados de envolvimento na morte do jogador Daniel? Como será? Há exatos 3 anos, o assassinato de Daniel Freitas em São José dos Pinhais chocou o país e chamou a atenção pela brutalidade. O corpo do jogador, que tinha 24 anos, foi encontrado no matagal, praticamente decapitado, né? E com o pênis decepado. Isso foi no dia 27 de outubro de 2018. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. 7 acusados. 7 pessoas que, de alguma forma, contribuíram para a morte de um homem, um rapaz de apenas 24 anos. Um atleta promissor que, mesmo com a idade, já acumulava passagens por alguns dos principais clubes do futebol brasileiro. Daniel Correia Freitas foi brutalmente assassinado há 3 anos em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E até agora, todas as pessoas acusadas de envolvimento neste crime não foram julgadas. Cada um deles, segundo a polícia, com uma parcela de culpa. Uns mais, outros menos, mas todos, certamente, carregarão pelo resto da vida o arrependimento. Evelyn Brizola Perusso, a jovem que ficou com Daniel em uma casa noturna de Curitiba, foi uma das que ajudou a limpar o sangue que ficou no chão, onde o jogador foi espancado. No final das contas, ela vai a júri popular por fraude processual. Evelyn, todas as condutas que ela cometeu, de fato cometeu, foi limpar a sujidade de sangue. Mas ela fez isso de uma forma coagida. Alana Brites, a jovem que comemorava seus 18 anos de vida, virou celebridade nas redes sociais. Roupas de grife e até sorteios em dinheiro para os seguidores. Foi ela quem, para defender o pai, mentiu para a família de Daniel quando todos estavam desesperados, querendo notícias dele. Eu só fiz o que meu pai pediu. Alana vai a julgamento por fraude processual, corrupção de menor e coação do curso do processo. Foi ela também quem ficou responsável por marcar um encontro de todos no shopping para alinhar o que diriam para a polícia sobre o desaparecimento do jogador. Meu pai pediu para que eu mandasse as mensagens, ele queria encontrar eles para dizer que ele se entregaria. Cristiana Brites, mãe de Alana e que foi considerada a pivô de todo esse processo. É ela deitada na cama a qual Daniel tirou foto. Foi a partir disso que ele foi espancado e morto. Estou na minha casa, na minha cama, no meu quarto, dormindo. E eu fui presa por isso. Cristiana foi presa por quase 1 ano e teve o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Adepta da academia, quando deixou o presídio, começou a vender marmita fitness. Inclusive, foi assim que conversamos com ela. Tomate com ricota, sai muito. O estrogonofe também. A mãe da Alana também deve ser julgada por fraude processual, corrupção de menor e coação do curso do processo. No caso dela, um recurso em que pede que ela volte a responder pelo homicídio do jogador. Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, namorado de uma parente de Cristiana Brites. Ele participou das agressões e também ajudou a carregar o corpo do jogador para o local onde ele foi assassinado. Desceu do carro, abriu o porta-mala e já puxou o Daniel, já cortando a garganta do Daniel. Eduardo foi preso e conseguiu a liberdade, mas no ano passado voltou para a prisão. Em Foz do Iguaçu, onde mora, foi preso por roubo e por ter feito isso durante a noite, quebrando a medida imposta pela justiça, voltou para a prisão e agora aguarda o julgamento preso. Ele foi acusado de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor. Igor King e David Voleiro Silva são representados hoje pelos mesmos advogados. Os dois também são acusados das agressões, da morte do jogador, além de ocultação de cadáver e fraude processual. David Voleiro também era atleta. Atuava nas categorias de base do Paraná Clube quando foi preso. Ele tinha um relacionamento com Alana Brites. E Edson Brites Júnior, pai de Alana, marido de Cristiana e o assassino confesso de Daniel. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa e ela gritando, pedindo socorro. Foi ele quem, além de espancar, cortou o pênis do jogador e quase decepou a cabeça dele na colônia Mergulhão. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria.
Edson foi quem determinou que os convidados limpassem o sangue e teve ajuda para carregar o corpo. Edson Brites foi preso e segue assim após 3 anos. A defesa dele já tentou a soltura, mas sem sucesso, e aguarda o julgamento de um novo recurso, afirmando, aliás, que ele pode morrer dentro da prisão. Edson Brites tem seguidamente sido torturado na penitenciária. Nós já endereçamos um expediente à Ordem dos Advogados do Brasil, na Comissão de Direitos Humanos, que até o presente momento se quedou silente, não nos deu uma resposta. E Edson Brites se encontra abandonado, à mercê da sua morte a qualquer momento. Ainda existem alguns recursos por parte da defesa de alguns dos acusados para serem julgados, mas a expectativa é que até o primeiro semestre de 2022, todos os 7 sejam trazidos até o Fórum de São José dos Pinhais para serem julgados pelo crime que cometeram. Bem, nós procuramos todos os advogados envolvidos no processo, mas nem todos se manifestaram, seja em entrevista ou vídeo, solicitados pela nossa reportagem. Enfim, 3 anos hoje desse caso, um caso que chamou a atenção de todo o Brasil, né? Foi notícia, inclusive, no exterior, né? Se tratar de um jogador de futebol, num momento de festa, celebração, que era para ser a comemoração do aniversário, que foi a comemoração da filha do Brites, 18 anos, exatamente na noite do aniversário de 18 anos, tudo terminou dessa maneira aí, trágica. Ainda tem um desfecho a ser tomado nessa história, né? Há ainda algumas expectativas em relação, inclusive, à júri, né, doutora? Sim, os julgamentos ainda ocorrerão. Mas lembrando que naquele momento em que ocorreu o primeiro desaparecimento do Daniel, eles ainda mantiveram contato com a família, dizendo que auxiliariam nas buscas, inclusive. Então, mantiveram essa situação até que um deles, um dos garotos mais jovens, acabou não aguentando, comentando e acabou se chegando aos fatos que ocorreram. Ou seja, ele apanhou, foi retirado da casa num porta-malas, foi a esgoja, né, foi feita, ou seja, o corte no pescoço dele, também o corte do pênis dele e o abandono dele lá depois de uma sessão de tortura, né? E é isso que o júri agora tem que verificar. Qual foi a atitude de cada um deles, qual foi a participação de cada um deles e dentro dessa participação de cada um deles, né, que eles sejam punidos da forma necessária, né? A gente segue acompanhando toda a movimentação desse caso, que realmente foi um caso, né, que entra para a história, e pode ter certeza disso.